Olá! Então vamos dar seguimento ao nosso curso, Atualização em Doença Falciforme. E nesse vídeo, gente, eu vou comentar com vocês, para vocês, sobre a hidroxiureia, alguns aspectos, existem vários aspectos importantes e necessários, e que envolvem, mais uma vez falando, diversas áreas da saúde, A hidroxiureia é o principal ainda, o principal medicamento utilizado nas situações mais graves. Então vamos ao vídeo? Então, gente, como vocês estão vendo, são dados aqui numéricos de 2018, isso do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença falciforme. Pessoas que têm o traço falciforme, ou seja, a forma AS, são em torno de 4% da população brasileira, em torno de 8,5 milhões, considerando números hoje do IBGE, em torno de 8,5 milhões de pessoas, aqui no território brasileiro. E a doença falciforme, seja na forma SS, que é a anemia, a forma homozigótica, que é, de novo, a forma mais grave de todas, e a forma, ou as formas heterozigóticas. Então, a doença falciforme como um todo acomete em torno aí de 60 a 100 mil pessoas, pacientes, no Brasil, no território brasileiro. Então, observem bem, dados de 2018, então essa quantidade pode estar ainda maior, considerando o ano em que nós estamos agora, 2022, esse intervalo aí de 4 anos, são muitas pessoas, que estão aí realmente necessitando, de todas as atenções e cuidados, de forma realmente multidisciplinar e o máximo, de atualização e de capacitação, qualificação possível, que a gente possa obter. Aqui, gente, eu trouxe para vocês, a classificação atual, então aprovada já pela Organização Mundial da Saúde, que é o CID-11, a Classificação Internacional de Doenças. Até ano passado era o CID-10, 2022, está com a 11ª edição. Então observem que o código, mudou, tá bom? Doença falciforme SS sem crise, com crise, A forma heterozigótica, SC sem crise, com crise, A talassemia, tá bom, gente? Então, só para a gente poder também complementar esse nosso curso, com esse tipo de informação. Aqui nesse slide, gente, vocês, assim, eu coloquei resumido um esqueminha, para a gente poder relembrar, trazer para cá, para esse tema, os aspectos que vão estar relacionados, bastante relacionados com as ações da hidroxiureia. Então, rapidamente aqui, nós estamos falando da doença falciforme com ênfase na forma SS, então, essa hemoglobina S, nas situações de desoxigenação, ela sofre a polimerização, ela muda a sua conformação, ela fica insolúvel, ela não só, a hemoglobina muda a sua conformação, como ela também vai ser responsável pela mudança da forma da hemácia, e quanto mais tempo, em condições de desoxigenação, essa hemácia ficar, mais ela falciza, ela vai se alongando, se deformando, e ela vai assumindo definitivamente a forma falciforme. Há também alterações da membrana, hemólise intravascular, a anemia hemolítica, é um tipo de anemia hemolítica crônica. Há também, diversos eventos acontecem, a gente já sabe disso, aumento intravascular de óxido nítrico, aumento de moléculas de adesão, alterações endoteliais, inflamação vascular crônica, ativação da coagulação, de elementos da coagulação, participação de plaqueta, do fator von Willebrand, tá bom? Então, são situações que formam esse cenário complexo, E existem as decorrências, as consequências, É uma anemia hemolítica crônica, existem os eventos agudos, que são graves, que são importantes, e a depender, inclusive, são letais, Nós já sabemos disso, tá? Crises vaso-oclusivas, com quadros isquêmicos e a reperfusão, que também gera lesão, síndrome torácica, sequestro esplênico e as diversas outras consequências, complicações, que derivam dessas situações aqui. Aqui nesse slide,
nós podemos ver um pouquinho, brevemente, da história da hidroxiureia, né? Então, ela foi sintetizada por Dressley e Stein em 1869 na Alemanha, né? Em 1967, ela foi aprovada pelo FDA, né, nos Estados Unidos, para diversas doenças, né, neoplásicas. E ao longo dos anos seguintes, ela foi também sendo aprovada para, né, várias outras. Então, assim, é crescente o número, nesse período, né, crescente o número de doenças que passam a ser pacientes que passam a ser tratados com a hidroxiureia, né? Então, em várias situações realmente da área da oncologia. Em 1998, né, o FDA também aprova, né, a hidroxiureia para tratamento da anemia falciforme, né, na época chamada anemia falciforme, né? Então, assim, foi o primeiro medicamento aprovado para o tratamento de fato, né, dessa condição, né, dessa situação clínica. Até hoje, né, é o medicamento de primeira linha para os casos mais graves, tá? Então, não faz a hidroxiureia novamente, ela não faz parte da atenção básica, né? Daquele conjunto da farmácia básica para quem tem doença falciforme, em especial a forma SS, né? Ela é realmente para situações mais graves, que comprometem mais a saúde do paciente. Ela é uma ureia modificada, tá bom, gente? Então, a fórmula, né, CH4N2O2, com um peso molecular em torno de 76, né? E ela tem uma hidroxila no lugar do hidrogênio, tá bom? Então, eu trouxe aqui a representação da molécula. Ela quimicamente, né, é um irritante químico, né, uma substância citotóxica, né? Ele é um antineoplásico, né, da categoria dos irritantes. Então, todos os cuidados relacionados aos citotóxicos, aos antineoplásicos, às substâncias que são irritantes, né? Todos os cuidados de manipulação, de descarte, de preparo, etc., se aplicam à hidroxiureia, tá bom? Então, aqui estão os critérios de inclusão para que um paciente comece a fazer uso da hidroxiureia. Então, nós vamos ver aqui nos próximos slides, realmente existem, né, vários critérios. É necessário que eles sejam realmente obedecidos, né? Então, existem os critérios clínicos, os critérios laboratoriais, né? Isso tudo está na portaria número 5 de 2018 do Ministério da Saúde, né? E além desses critérios clínicos laboratoriais que eu vou mostrar para vocês, né, existe a necessidade, né, tem que ter a condição, né, desse paciente ser levado, principalmente considerando que quanto mais precoce for o início do uso da hidroxiureia, melhor para os resultados, para a qualidade de vida, né, dessa criança, dessa pessoa, né? Então é necessário que a família realmente tenha condição de comparecer às consultas e realizar os exames regularmente, que a família compreenda, né, a necessidade, a importância desse compromisso, né? E isso nem sempre é fácil, nem sempre realmente acontece essa compreensão, né, em função das condições socioeducacionais de algumas dessas famílias, tá bom, gente? Isso é importante, né? Então, essa sensibilidade em relação a esse aspecto social é muito grande, tá? O beta-HCG, né, que é no caso de pacientes mulheres em idade fértil, em idade reprodutiva, é preciso que esta paciente, né, ela esteja realmente negativada, né, que não esteja grávida, comprovadamente não esteja grávida, ela não vai poder receber esse medicamento, tá bom? Então, é necessário que haja confirmação laboratorial, né, que realmente se confirme esse diagnóstico por isoeletrofocalização. É necessário que a criança tenha pelo menos 2 anos de idade, isso na maioria dos casos, né? No Brasil, a portaria, né, mais recente, mais atual, que é a número 5 de 2018, ela baixou de 3 anos para 2 anos, isso em vários lugares no mundo, né, tá, né, seguindo uma tendência realmente mundial. Em situações especiais, como também nós vamos ver num slide mais adiante, né, que é possível que haja prescrição a partir dos 9 meses
meses de idade, tá? Mas realmente são critérios a mais, né, mostrando uma gravidade ainda maior e que vão justificar essa prescrição realmente bem mais cedo, né, na vida dessa criança. Tá? Então, nesses critérios aqui agora, nos últimos 12 meses, é necessário que a criança apresente pelo menos uma das complicações abaixo, né? Essas complicações, como nós já sabemos, 3 ou mais episódios de crises vaso-oclusivas, com necessidade de atendimento médico, né? Então, isso considerando nos últimos 12 meses da vida da criancinha. 2 episódios de crise torácica, né? Inclusive, eu botei destacado, né? Porque é importante que a família seja minimamente instruída, alertada, né? Orientada, conscientizada, enfim, educada, né? Para que ela consiga, pelo menos, suspeitar do que venha a ser, né? A crise torácica aguda, né? Caso esse bebezinho, essa criança, tenha em casa, né? Comece a manifestar em casa. Então, isso realmente tem que ser levado imediatamente para uma assistência médica. Dor torácica aguda com infiltrado pulmonar novo, temperatura mínima de 37,5, taquipneia, sibilos pulmonares ou tosse, né? Então, pelo menos 2 episódios de crise torácica aguda nos últimos 12 anos, né? 1 ou mais acidentes vasculares encefálicos, priapismo grave ou recorrente, insuficiência renal, necrose isquêmica óssea, anemia grave e persistente. Tem mais, né? Então, nos últimos 12 meses, tá bom? A mesma coisa, pelo menos uma das complicações, né? Na sequência, proteinúria de 24 horas maior ou igual a 1 grama, anemia grave e persistente, com hemoglobina menor que 6 gramas por decilitro, em 3 dosagens no período de 3 meses, a desidrogenase lática, né, o LDH, é elevado 2 vezes, né, então acima do limite, o que está mostrando uma lesão celular, né, uma lesão tecidual, lesão celular, portanto, é importante. Superior nas crianças ou adolescentes e acima de 3 vezes no limite superior em caso de adulto, né? Isso também faz parte dos critérios de inclusão. Ainda, né? Alterações no ecodoppler transcraniano, tá bom? Retinopatia proliferativa ou quaisquer outras situações em que haja comprovação de lesão crônica de órgão ou órgãos, né? Mais de um órgão. A gente sabe muito bem que a doença, a forma SS, né? Compromete, principalmente ela, compromete bastante de forma sistêmica, né? Então, como eu comentei nesse instante, existem situações realmente mais especiais, né? E que justificam a prescrição, o início da prescrição nessa criancinha a partir dos 9 meses de idade, né? Então, isso eu considero um grande avanço para o tratamento da doença falciforme, né? Em especial essa forma realmente bastante grave, né? Que põe em risco realmente a vida, a qualidade de vida e a sobrevivência mesmo dessa criancinha, né? Então realmente é um avanço importante. Mas é preciso que essa criança apresente, né, pelo menos um dos quadros além dos já citados, né, nos slides anteriores. Então, dactilite no primeiro ano de vida, né, aquelas inflamações, as alterações, dor, né, inflamação mesmo que incomoda os dedinhos da mão, os dedinhos do pé. Concentração de hemoglobina menor que 7 gramas por decilitro, isso uma média de 3 dosagens, né, 3 valores fora do evento agudo, né? Ou contagem de leucócitos maior que 20.000 por milímetro cúbico, também uma média de 3 dosagens, né, fora do período de crise. Tá bom, gente? Então, a partir dos 9 meses de idade. Aqui como critério de exclusão, critérios, na verdade, né, de exclusão, né? Então, observem já aqui a gestação, tá bom, gente? Então, de fato, não pode de jeito nenhum, tá? Então, o beta-HCG tem que ser constantemente acompanhado e, portanto, o sérico, né? Contagem de neutrófilos abaixo de 2.000 células por milímetro cúbico, né? Então, isso é um critério de exclusão. Hemoglobina abaixo de 4,5 gramas por decilitro. Reticulócitos abaixo de 80.000 por milímetro cúbico, quando a hemoglobina for menor que 8 gramas. E contagem de plaquetas abaixo de 80.000 por milímetro cúbico, tá? Então, aqui são situações, portanto, que impedem, né, essa criança, esse paciente, de fazer uso da hidroxiureia.
Um pouquinho aqui da farmacocinética e farmacodinâmica da hidroxiureia, para a gente poder compreender aspectos muito relacionados ao dia a dia, né, e ao mecanismo e as limitações do uso desse medicamento. Bom, a hidroxiureia no Brasil é comercializada na forma de cápsula, portanto na forma sólida, né? A indústria farmacêutica não produz a forma líquida da, né, solução, por exemplo, isso pensando principalmente nas crianças, tá? São cápsulas, certo? Esse medicamento, né, a hidroxiureia, sofre uma rápida absorção, né, pelo trato gastrointestinal, ela é usada pela via oral, né? Sofre um pico plasmático, né? Acontece o pico plasmático em torno aí de 20 a 30 minutos, né, na maioria das situações, mas que pode chegar também até 4 horas, né, para que alcance esse pico plasmático. E até hoje, do que está descrito na literatura, né, do que já se estudou, do que se já foi publicado sobre a hidroxiureia nas bases internacionais sobre medicamentos, não está descrita nenhuma interação com o alimento que interfira na biodisponibilidade. Tá? Então, usar com alimento ou sem alimento, lembrando mais uma vez, né, que é necessário que a gente oriente o paciente a padronizar, tentar padronizar essa maneira de uso, né? No caso aqui, a alimentação não vai interferir, mas que esse paciente ou essa mãe, esse pai, né, pensando que o paciente é um bebezinho, uma criancinha, esses pais padronizem a maneira de usar, o horário, né, e a maneira de usar. Tem uma distribuição ampla pelo nosso organismo, né? Concentra-se em leucócitos, né? Especialmente em leucócitos e nos eritrócitos. Atravessa a barreira hematoencefálica, nós vamos ver inclusive efeitos, né? Reações adversas no sistema nervoso central, tá? Reações inclusive importantes. E atravessa a placenta também, lembrando mais uma vez que não pode estar grávida, né? Caso seja uma paciente em idade fértil, não pode estar grávida de jeito nenhum, né? É potencialmente teratogênico, mas está classificada como categoria D, tá bom? Sofre metabolismo, né? Principalmente metabolismo hepático, né? Uma rota bioquímica ainda não totalmente, né, conhecida, mas que o processo sofre saturação enzimática, né? E no intestino também, através das bactérias, né, que fazem também metabolismo da hidroxiureia, ok? E ela sofre excreção, né, principalmente pela via urinária, pelo sistema renal, né, mas também pelo leite materno. Então, o risco-benefício, né, em relação à amamentação, né, claro que o medicamento, nesse caso, vai ser mais importante, né, ou precisa ser considerado mais importante e precisa ser orientado, né, com toda a delicadeza e cuidado sobre esse aspecto, por conta de que o bebezinho pode ter manifestações realmente importantes, graves, tá? Então, é contraindicado a amamentação durante o uso da hidroxiureia, tá bom, gente? Tá? Então, na maioria a maior parte é excretada pela via renal. E, já aproveitando aqui, né, considerar que pacientes, principalmente os pacientes renais, né, precisam ter ajuste de dose. Casos, né, de insuficiência moderada, insuficiência grave, pacientes já com hemodiálise, né, passando por hemodiálise, precisam ter ajuste da sua posologia. Com relação ao mecanismo de ação, observem que eu botei aqui no slide já no plural, né, mecanismos de ação, porque realmente até onde já se estudou e até hoje, né, se estuda e se descobre alguma peculiaridade sobre a hidroxiureia em relação à doença falciforme, né? Então já se sabe muita coisa, mas com certeza virá mais, né? Então, a hidroxiureia é classificada como um antimetabólito, né? É um antimitótico, né? Então, ela inibe a enzima ribonucleotídeo de fosfato redutase, que é uma enzima assim, importante para a transformação do ribonucleotídeo de fosfato em desoxirribonucleotídeo de fosfato, né? Portanto, ela vai inibir, né? É uma ação importante dela, inibir a síntese do DNA, né? Ela vai manter a célula na fase G1 e evita, né, que essa célula vá para a fase S do ciclo celular, então ela interrompe o ciclo celular, né?
Essa hidroxiureia, ela, para fazer esses efeitos, né, ela precisa ser convertida em óxido nítrico, ela vai atravessar, ela vai entrar na célula para poder chegar a esses locais de ação, né, e vai se ligar justamente aos terminais tirosilo do sítio ativo dessa difosfato redutase, né, a subunidade M2 da enzima difosfato redutase. Mais um pouquinho sobre como, né, o que ela faz no nosso organismo, né? A hidroxiureia é capaz de melhorar, né, de aumentar alguns parâmetros, né, como a produção da hemoglobina fetal. Mais adiante eu trago para vocês, né, algumas informações especificamente relacionadas a esse aspecto. Então, melhora, aumenta a produção da hemoglobina fetal. Isso para o paciente que tem anemia, forma SS, né? Falciforme, é importantíssimo, né? Esses altos níveis ou maiores níveis de hemoglobina fetal, eleva a taxa de hemoglobina, eleva o volume corpuscular médio, né? Aumenta o conteúdo de água, né? Hidrata mais o eritrócito e melhora a deformabilidade, né? Aquela capacidade do eritrócito de se deformar à medida que ele passa de um vaso de maior luz para um vaso de menor luz, né? Bom, por outro lado, a hidroxiureia reduz, né, a adesão do eritrócito ao endotélio vascular. Isso é importantíssimo, como vocês já viram, né, naquela parte da fisiopatologia. Né, reduz também a contagem de neutrófilos, né, de monócitos, né, ou seja, de leucócitos, tá? Reduz o número de reticulócitos, a dosagem de bilirrubina e óxido nítrico, o número de crises, né, essa frequência de crises vaso-oclusivas, o número, portanto, de hospitalizações, né, isso é uma consequência relevante, o tempo de internação, a recorrência da síndrome torácica aguda, reduz os eventos neurológicos agudos, reduz a taxa de mortalidade, reduz a necessidade de transfusões sanguíneas, né? Previne lesão de órgãos, tá? Então, assim, apesar de ser um medicamento bastante tóxico, nós também, na sequência, nós vamos ver, é um medicamento que, nessa balança entre riscos e benefícios, né, os pacientes sendo bem acompanhados, bem orientados, fazendo corretamente o que precisa ser feito, né, eles passam a ter muitos ganhos, né, no seu dia a dia. Aqui nesse slide, gente, observem a idade, né? Esse artigo aqui foi publicado em 2022, agora em janeiro, né? Bem novinho. Então, esses estudiosos, esses pesquisadores, né? Avaliaram vários aspectos gênicos, né? Funções, ações gênicas da hidroxiureia. E aí observaram, né, que ela altera a expressão gênica de células eritroides adultas humanas, aumenta a expressão do gene da proteína relacionada ao RAS, né? Essa proteína relacionada ao RAS é o SAR, e induz, né? Esse SAR, por sua vez, induz o gene da gama-globina, né? Então, é uma parte desse estudo mostrando essa ação sobre o estímulo da produção da gama-globina, né? E também esses pesquisadores, né, estudaram, tentando compreender melhor o porquê que a hidroxiureia tem resposta variada entre os diversos pacientes, né? E talvez interações com aspectos, variações relacionadas com os aspectos gênicos, né? Então, variações do gene SAR1A podem explicar as diferenças individuais das respostas à hidroxiureia. Tá bom? Então, além das questões relacionadas com a farmacocinética, a farmacodinâmica, os slides anteriores, a adesão, maior ou menor adesão, né? Além daqueles outros aspectos, há possibilidade também, né, de interferência pelas variações genéticas, né, entre os diversos pacientes e que está de acordo com várias outras situações clínicas, né, diversas outras situações em que polimorfismos interferem na qualidade da resposta. Então, gente, dando seguimento, né, com inclusive a capa do artigo citado no slide anterior e ressaltando, reforçando que uma das principais ações e benefícios da hidroxiureia para o paciente com a forma SS, com a doença falciforme, principalmente a SS, é o aumento da produção da hemoglobina fetal, mas que essa resposta é variável entre os pacientes, né? Então, isso já foi comentado, iniciei a fala no slide anterior, e esses autores, né, eles exploram bastante a parte gênica, né?
tentando explicar exatamente essa relação. Então, essa variação entre os pacientes, né, está relacionada a diferentes doses que causam, né, a mielotoxicidade. Então, algumas pessoas respondem muito bem, inclusive a dose máxima permitida, que é de 35 miligramas por quilo por dia, né, para cada paciente, enquanto que algumas pessoas com doses menores já atingiram a sua dose tóxica, né, dose tolerada máxima, né? Então, o porquê dessa diversidade? Uma das explicações no aspecto gênico. Né? Alguns pacientes apresentam um aumento de apenas 10% da hemoglobina fetal, enquanto que alguns pacientes têm uma resposta de até 40% do aumento, né, dessa hemoglobina fetal. Quanto mais hemoglobina fetal o paciente conseguir produzir, melhores são os resultados da hidroxiureia. Tá? Possíveis diferenças farmacocinéticas, farmacodinâmicas ou genotípicas, né? Então, além da farmacocinética, além da farmacodinâmica, falando de novo, né? O estudo, esse trabalho aqui aborda os aspectos, né? Ou os possíveis aspectos da genotipagem desses pacientes. E eles estudaram alguns genes, né? Genes candidatos a serem aí, ou uma associação de genes, né? Relacionados com essa variação, né? Então, além desses genes, também, óbvio, né? Sexo, idade, dieta, outras doenças coexistentes nesse paciente. Então, na verdade, é um cenário complexo, né? Que está relacionado com essa diversidade da resposta que a hidroxiureia é capaz de provocar nos pacientes. Então, gente, essa figurinha daqui é só para lembrar, né, que aqui é um formato, né, à esquerda de vocês é um formato de uma hemácia, um eritrócito normal, e que se esse paciente não for tratado, não for corretamente tratado, né, essa hemácia falciforme, ela vai se alongando e em estado de desoxigenação, né, até ficar na sua forma mais deformada, que é a forma de foice, com a hemoglobina S, né, totalmente polimerizada no seu interior, como vocês estão vendo no lado direito da tela, né, e que a hidroxiureia, portanto, reduz, inibe a polimerização intraeritrocitária da hemoglobina S, reduz, portanto, a eretrofalciformação, né, a falcização dessas hemácias. Aqui, gente, nesse trabalho de Santana e colaboradores, observem aqui, publicado em 2020, também é bem novinho, né? Bem recente, mais informações em relação à hidroxiureia, tá? Então, observem que realmente é muita coisa, tá? A hidroxiureia provoca a neutralização dos radicais livres, né? Os radicais derivados de nitrogênio e dos derivados de oxigênio. Promove a redução da proliferação intracelular de espécies reativas de oxigênio. Estímulo, né? Gera um estímulo de genes antioxidantes em culturas de células mononucleares do sangue periférico, que a gente chama de PBMC, e em células endoteliais da veia umbilical, né? Que são chamadas de UVEC, tanto nas células mononucleares do sangue periférico, como nas células endoteliais da veia umbilical, né? Portanto, são culturas. Promove a indução de superóxido dismutase 1 e glutátion disulfeto redutase, né? Nas células mononucleares, né, em cultura de PBMC, promove a indução da glutátion peroxidase, né? Em testes né, de microarrays, né, com as células de cordão umbilical, promove aumento da expressão de genes do sistema antioxidante, SOD2, GSR, microsomal, né, a enzima transferase microsomal, glutátion microsomal e outros genes também, né? Aumento da expressão de genes com atividade quinase, tá bom, gente? Então, assim, em resumo, isso é um trabalho realmente grande, né? Bastante grande. A hidroxiureia promove a remoção dos radicais livres e induz a expressão de genes antioxidantes via indução do sistema de sinalização NRF2, né? Que é uma importante via do nosso organismo, tá bom, gente? Então, aqui são mais ações, né? Descobertas novas em relação à importância da hidroxiureia para os pacientes. Bom, então, como eu já comentei para vocês, né, a hidroxiureia é distribuída no Brasil, é produzida no Brasil em cápsulas de 500 miligramas, né,
quantidades menores, né, não existem no Brasil, não existem ainda, né? É uma luta, é uma campanha, é um esforço para que a indústria possa, né, disponibilizar em doses menores, né, adaptadas para as crianças, ou também, né, também as formas líquidas, né, as gotinhas, que vão facilitar bastante, tá bom? Bom, então essas cápsulas de 500 miligramas, né, coloquei assim verdinho porque essa é a cor da cápsula, né? Em dose, né, tem a dose de adulto, a dose para criança. Considerando que a doença falciforme, né, a forma SS, ela já se manifesta nos primeiros meses de vida, no primeiro aninho de vida, né? Então eu vou me concentrar mais na dose inicial infantil, tá bom, gente? Tem a dose inicial para adulto, né? Isso pensando em doença falciforme, né? Não só como, né, um medicamento antineoplásico, mas na doença falciforme, né? Ainda existem adultos, né, que descobrem que tem a doença, né? Na maioria das vezes, ou o ideal é que se descubra na mais tenra idade, né, para que se faça um tratamento, um acompanhamento realmente dentro do ideal, né? Mas né, existem casos de adultos que descobrem já tardiamente a sua condição, tá bom? Então eu vou me concentrar aqui na dose para criança. Inicia-se, né, com 15 miligramas por quilo por dia, então tem que saber certinho qual é o peso, né, real, atual da criança, né, do bebezinho, né? Diluir a cápsula para 50 miligramas por mililitro. Já já eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, uma situação, né, como é que se faz, inclusive para que a gente possa, né, explicar melhor, orientar melhor as mães, os pais, os responsáveis por essas crianças, né? Calcular o volume a ser usado, isso com uma seringa, né? Uma seringa para poder realmente retirar essa quantidade certinha que vai ser administrada nessa criança, né? De acordo com o peso. Então tem que saber, né, o peso real ou o peso ideal e usar para cálculo, né, o peso menor, tá bom? Então vai aumentando essa dose, né, 5 miligramas por quilo por dia a cada 4 semanas, né, e vai acompanhando e vai, né, orientando, vai, né, fazendo os exames laboratoriais que são necessários, lembrando, né, tem os critérios de inclusão, até atingir a dose máxima tolerada, que é DMT, né, então isso aqui vai aparecer algumas vezes nos protocolos dos documentos, né, essa DMT aparece com frequência, dose máxima tolerada de 35 miligramas por quilo por dia. Nem adulto nem criança, né? Não pode ultrapassar essa quantidade, 35 miligramas por quilo por dia, né? Ou que essa pessoa apresente características de toxicidade hematológica, reações adversas graves, né? Então, esse é o limite, né? Então, no Brasil não tem cápsula de 100 miligramas, não tem cápsula de 200, né? Como eu já tinha comentado antes, né? Se tiver forma líquida, é manipulado, porque a indústria farmacêutica propriamente dita ainda não produz, né, para essa finalidade, tá bom, gente? E claro que, né, quanto maior for a concentração aqui da cápsula, pensando nas criancinhas, né, vai haver desperdício, né? Lembrando que é uma substância irritante, é uma substância tóxica, né? Existe o risco também de erros na hora de pegar, de separar, né, a quantidade correta a administrar nessa criança, né? Então, todos esses cuidados que estão, né, embutidos, inseridos nessa orientação técnica, essa orientação geral, e que algumas famílias vão compreender melhor tudo que está sendo ensinado, algumas famílias vão ter mais dificuldade de compreender e nós precisamos estar, né, aptos e atentos e sensíveis, né, a perceber essas limitações e saná-las, né, na medida do possível. Então, gente, observem, existe essa dualidade em relação à hidroxiureia. Quanto maior for a quantidade tolerada, né, por essa criança, por esse paciente, melhores serão os resultados, né? Todos aqueles parâmetros, aquelas, né, respostas já comentadas.
Porém, é um medicamento facilmente tóxico, tá? Então, é sempre esse acompanhamento, né? E observem aqui, né? Verificar com frequência, ficar acompanhando, dosando. Essa família precisa se comprometer em levar essa criancinha a fazer os exames, as consultas, os exames laboratoriais, né? Para poder continuar recebendo a hidroxiureia, né? A gente já viu isso como critério de inclusão, porque de fato é um medicamento tóxico, né? Então, aumenta a porcentagem de hemoglobina fetal por hemácia e aumenta também a porcentagem de hemácias com hemoglobina fetal, né? Aumenta a homogeneidade dessas hemácias que estão circulando. Então, vai melhorar de forma mais homogênea a capacidade de oxigenação, de levar oxigênio para as diversas células, tecidos, né, do nosso corpo. Porém, tudo isso precisa acontecer, né, com a menor toxicidade possível. Então, a maior dose possível, gerando a menor toxicidade possível, tá? Isso é muito particular, né, de acordo com cada paciente. Então, a hidroxiureia pertence àquela lista especial dos medicamentos, né, para os pacientes com doença falciforme. A hidroxiureia não faz parte da chamada farmácia básica, né? Então, a gente já viu isso desde dos vídeos iniciais, né? Então, ela, de acordo com a portaria 2981 de 2009, ela está, né, para as doenças contempladas no componente especializado da assistência farmacêutica, e nessa portaria, número 5 de 2018, que é a atualização do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença falciforme, né? Ela está nessa categoria especial. Ela é da lista 1B, o que significa que ela é financiada, né? A compra, o recurso vem do Ministério da Saúde, porém, toda a programação de compra, de quantidade, né? A distribuição para o Estado, né? A aquisição, a dispensação, né? Todas essas outras etapas, esses outros aspectos são de competência dos governos estaduais. Tá bom, gente? Isso também precisa ser importante para que nenhum paciente fique de fora, né? Dos que podem, dos que precisam da hidroxiureia, nenhum paciente fique desassistido. Aqui, pessoal, observem, né? Eu coloquei assim de forma bem resumida, porque na verdade a lista é gigante, né? Para ilustrar aqui alguns que acontecem com mais frequência, menos frequência, né? Os efeitos adversos da hidroxiureia, lembrando que em torno de 25% dos pacientes não tem melhora com a hidroxiureia, né? Então, para esses pacientes que não têm melhora com a hidroxiureia, isso vai ser avaliado e, né, vai ser retirada esse medicamento da rotina, né, desse paciente. Então, dos efeitos mais comuns, nós temos fezes escuras, sangue na urina ou nas fezes, diarreia, né, alteração de peso, arrepios, tosse, febre, rouquidão, dificuldade de urinar, pele pálida ou seca, dor de garganta, cansaço ou fraqueza, né, sangramento incomum, inflamação das mucosas e muito mais. Tá? Então, assim, não só a gente saber com relação às reações adversas, como também em que isso implica, né? Em que isso impacta na vida dessa pessoa, dessa criança, lembrando que o ideal, em algum momento, essa criança vai para a escola, né? Essa criança, a tendência é que ela queira brincar com outras crianças, correr como outras crianças, né? Fazer coisas de crianças, tá? Mas não só tem a doença, como tem o medicamento que vão gerar algumas limitações, né? Eu estou fazendo esse recorte porque isso vai impactar nas suas relações, né, psicossociais, tá bom, gente? Vai impactar em diversos aspectos, mas eu quero trazer de volta, lembrar aqui esse pensamento, essa reflexão, né? E de quão isso é sensível, é delicado, né, no dia a dia para essa pessoa, para essa família, né, de desgastes, uma série de aspectos, tá bom? E claro que tudo isso precisa ser, né, registrado, né, acompanhado devidamente, né, e o que fazer em cada uma dessas situações, e que todas as profissões se vejam, né, se sintam inseridas, né, dentro desse contexto, incluindo a educação física, a nutrição, fisioterapia, como eu já venho comentando há algum tempo com vocês, tá? Reações menos comuns, né, escurecimento das unhas das mãos ou dos pés,
constipação, respiração difícil, ausência ou menor produção de espermatozoides, ganho de peso, né? E aí algumas dessas situações, por exemplo, essa respiração difícil, né, que não pode ser confundida com a síndrome torácica, né, porque tem as outras características também para a síndrome torácica, tudo isso precisa estar, né, esclarecido, orientado, reforçado, né, em cada consulta, né, em cada oportunidade que o profissional estiver em contato com essa família, né. Há alguns eventos raros, tá? Convulsão, confusão mental, cefaleia, tontura, dor articular, inchaço nos pés ou nas pernas, tá bom, gente? Então, aqui são algumas reações, né? Claro que na bula, né? Nos documentos oficiais sobre internacionais, né? Sobre a hidroxiureia, nós vamos encontrar uma lista muito maior de alterações, né? Então, gente, olha só, né? Com relação à toxicidade, né? Então, lembra que lá naquele slide de farmacocinética, eu já comentei com relação ao aspecto, né, do funcionamento renal, né? Do sistema renal. Então, realmente, né, cuidado com o nosso paciente de acordo com a gravidade do dano renal, isso inclusive em crianças, tá bom, gente? Se tratando de doença falciforme, tá? Então, se o clearance for maior ou igual que 60 ml por minuto, reduzir a dose inicial para 15 mg por quilo por dia, né? Se esse clearance for menor que 60 ml por minuto, reduzir a dose para 7,5 mg por quilo por dia. E se o paciente já estiver fazendo hemodiálise, administrar 7,5 após a diálise, né? 7,5 mg por quilo após a sessão de hemodiálise. Não deve, de jeito nenhum, nem adulto, nem criança, ninguém, né, ultrapassar 35 mg por quilo por dia, né? Então, mesmo que ele tolere, esteja, né, na sua dose máxima permitida, ele não pode de jeito nenhum ultrapassar, né? Nós temos que ter a lembrança sempre, né? Reforçar sempre que caso esse paciente no dia a dia esqueça de fazer o uso no horário habitual, né? Aquela velha situação, esqueci, o que é que eu faço? Nunca deve dobrar, nunca, né? Usar duas vezes. Então, ainda é uma prática que se vê em várias situações, várias outras situações, né? É importante, porque senão vai gerar uma concentração plasmática muito maior do que a que deveria, né? A correta, e claro que esse paciente vai sofrer as características da toxicidade. Orientar o paciente ou o responsável para informar sinais sugestivos de mielossupressão, né? Então, é uma característica importante de toxicidade da hidroxiureia. E esses sinais de mielossupressão, que são febre, dor de garganta, infecção local, sangramento, sinais de infecção, né? Sangramento, tá? Então, isso é um aspecto importante e esse familiar, esse paciente precisa estar instruído e sensibilizado, né? Vou voltar a falar nesse aspecto, sensibilizado com relação a isso. Não administrar hidroxiureia em caso de leucograma inferior a 2.500 células por milímetro cúbico, plaquetas menor que 100.000 células, né, plaquetas por milímetro cúbico e anemia severa, né? Não administrar de jeito nenhum. Interromper o uso da hidroxiureia e ficar acompanhando, como a gente vai ver no slide seguinte, a seguir, ficar acompanhando para reintroduzir essa hidroxiureia. Então, gente, aqui, né, que eu fiz literalmente um recorte da portaria, né, número 5, que fala sobre como ficar acompanhando esse paciente, né, como ficar realmente acompanhando o uso dessa hidroxiureia para evitar essas situações de toxicidade, né? Então, com alguma frequência, a cada 2 semanas até atingir a dose de manutenção, após, né, até atingido, a cada 4 semanas. A cada 4 semanas até atingir a dose de manutenção, atingindo a cada 12 semanas. A cada 8 semanas até atingir a dose de manutenção, atingindo, né, após, né, a cada 24 semanas. Então, né, periodicamente, regularmente, esse paciente precisa fazer exames laboratoriais. Por isso que é um dos critérios de inclusão, né, que realmente essa família invista esse tempo, né, essa energia, esse dinheiro para levar, trazer, né? É toda uma logística, é toda uma estrutura e nem todas as famílias
tem realmente essa condição, né? E isso é um aspecto social importante, grave, preocupante do nosso país, né? Aqui alguns valores, tá bom, gente? De neutrófilos, plaquetas, hemoglobina, reticulócitos, né? Que são aceitáveis e que são tóxicos, tá certo? Se atingir esses níveis tóxicos, né? Então, em caso de toxicidade, interromper o uso até a recuperação dos parâmetros alterados, né? Dos parâmetros, pelo menos um deles já é caso de toxicidade. Voltar com a dose, né? Voltar para a dose 5 miligramas menor, né? Da que estava utilizando. Então, por exemplo, na dose de 25 miligramas por quilo por dia foi quando apresentou características de toxicidade. Então, reduzir para 20 no caso, né? Até o máximo e continuar usando até o máximo de 35 miligramas por quilo por dia, né? Ou o máximo tolerado, né? O máximo possível. Em caso de 2 episódios de toxicidade na mesma dose, né? Essa é a MDT do paciente e não deve ser utilizada, reduzir 5 miligramas e fazer, né? Continuar usando com 5 miligramas a menos. Então, gente, aquela balança, né? Aquela relação entre riscos e benefícios, que no caso da hidroxiureia, em relação à doença falciforme, que é uma doença bastante grave, né, bastante comprometedora da qualidade de vida e da vida, né, dessa pessoa, e que, de novo, acomete, né, já pessoas muito novinhas, né, nos primeiros meses, nos primeiros anos de sua vida. E que se essa criancinha não for adequadamente tratada, né, a chance de ter sequelas, de ter complicações ao longo de sua vida, a chance de não sobreviver, né, é bastante alta, né? Bom, então, a hidroxiureia reduz em 40% o risco de óbito pela doença falciforme, isso é muito. Diminui significativamente o número total, né, o número anual de episódios, né, álgicos agudos em adultos. Reduz em cerca de 50% as necessidades transfusionais e o número de episódios de síndrome torácica aguda, né? Então, isso é importante, realmente, é um impacto positivo na vida dessas pessoas, dessas famílias, portanto, né? A indicação é que use por pelo menos 2 anos, né? É de uso indefinido, de tempo indefinido, o máximo possível de tempo que essa pessoa, né, conseguir tolerar, né? Mas por pelo menos 2 anos, seguindo, claro, todos os cuidados, né? As visitas, fazer os exames, enfim, né? Se proteger, os aspectos nutricionais que também precisam ser observados, os aspectos psicossociais que são bastante importantes, né? De aceitação dessa condição clínica, né? Que afeta realmente bastante, né, a vida dessa pessoa em todos os seus aspectos, tá bom? Então, realmente precisa dos diversos profissionais, incluindo os profissionais de educação, que é o meu convite contínuo, né? E, de novo, aqui eu aproveito para chamar os profissionais de educação para esse projeto. Então, gente, olha só, com relação às interações, observem aí, são descritas, né? Estão descritas 221 interações, considerando interações com exames, com doenças, né? Com medicamentos, enfim, com suplementos, tá certo? Então, incluir os suplementos, incluir plantas medicinais, tá? Ao todo, são descritas 221, né, interações, das quais 50 são realmente graves, né? Então, são interações que devem ser evitadas a todo custo, né? Por exemplo, outros fármacos, né, mielossupressores, fármacos antineoplásicos, fármacos, né, imunobiológicos, né, fármacos que geram mielossupressão, porque, claro, vai intensificar e o risco de toxicidade é ainda maior. Outros fármacos causadores de disfunção renal, tá bom? 156 interações consideradas moderadas, né? Então, são interações que é preciso fazer um controle, um acompanhamento próximo, bastante próximo, né, desses pacientes. Medicamentos que gerem, né, disfunção hepática, medicamentos que gerem distúrbios convulsivos, né? Então, são interações importantes.
15 interações consideradas menores, né? Enfim, né? Principalmente medicamentos que podem gerar alterações neurológicas, tá? Então, de novo, né, para lembrar e para compor nesse slide, as interações farmacocinéticas com alimentos são desconhecidas, né, interações que interfiram na biodisponibilidade, né? Uma situação, né, importante, principalmente para a área da nutrição, é que a hidroxiureia, né, ela gera macrocitose, então isso vai interferir de alguma forma na identificação, na avaliação da quantidade, né, do ácido fólico, porque os pacientes são orientados a usar ácido fólico, né? Então, a hidroxiureia gera essa macrocitose que pode gerar alguma dúvida com relação à deficiência, né, uma possível deficiência de ácido fólico. Eu vou falar melhor sobre isso no slide seguinte. Vitaminas, suplementos, plantas, fármacos, né, que sejam antioxidantes, reduzem a ação, a eficácia da hidroxiureia. Tá bom, gente? Então, muita atenção, muito cuidado com relação a isso. Bom, então aqui para exemplificar, né, se não ia ficar um slide muito grande, eu trouxe 2 exemplos aqui de interações realmente graves, né? Então, a clozapina, que também pode causar, né, leucopenia. Então, a associação de clozapina com a hidroxiureia pode fazer um agravamento da leucopenia. A associação da lidocaína e demais anestésicos locais, que pode aumentar, né, gerar aumento de metahemoglobinemia, que também é prejudicial para o paciente com doença falciforme, né? O cloranfenicol, que é um antimicrobiano, né, que é bem menos usado hoje, mas em algumas situações é bem importante, mas que faz o agravamento do quadro, né, da situação, da função da medula óssea, com maior risco de sangramento, de anemia, de infecções, né? E o ciprofloxacino oral e várias sulfas, né, também na forma oral, que há uma redução da concentração plasmática do antimicrobiano, né? Então, redução da concentração plasmática significa redução, né, da eficácia, né, da qualidade do tratamento com o antimicrobiano. Interação com exames, né? Então, elevação das dosagens de ureia, de ácido lático e de ácido úrico, tá bom, gente? Então, ó, presta atenção. Interação com vacinas, no caso aí, né? Evitar vacinas com micro-organismos vivos, por conta do risco, né, de esses pacientes desenvolverem a infecção propriamente dita, né? Então, são interações aqui, exemplos, né, de interações consideradas, né, relevantes na clínica, na prática de quem, né, está envolvido com a doença falciforme. Mais alguns cuidados, né, algumas orientações, alguns lembretes que estão bem relacionados ao dia a dia, gente, né, para o paciente, para os familiares, né, para os profissionais, né, das diversas áreas que atuam junto com essas pessoas. Então, a hidroxiureia estimula a macrocitose, comentei nesse instante, né, o que atrapalha a detecção da deficiência de ácido fólico, né? Então, o ideal é que se faça dosagens de ácido fólico, né, periodicamente, para não justamente entender que aquela macrocitose é por deficiência, né, desse fator. Usar ácido fólico regularmente, 5 mg por dia, 3 vezes por semana, tá bom, gente? É uma orientação. Ácido fólico, inclusive, faz parte da farmácia básica, né, para os pacientes de doença falciforme, né? Orientar sobre o sequestro esplênico, sobre a síndrome torácica aguda, sobre o priapismo, né? Essas características, esses quadros, essas complicações, né? Que podem, inclusive, em especial a síndrome torácica e o sequestro esplênico, né? Podem colocar em risco realmente a vida, né, dessas pessoas, tá? Inclusive crianças, né? As criancinhas bem novinhas, tá bom, gente? Então, todo mundo aqui ficar alerta com relação a isso e orientar essas famílias, né, de acordo com a capacidade de cada família, né, de compreender, de assimilar, mas orientar e entender que isso é uma emergência realmente, né, detectando ou suspeitando, levar o quanto antes para um atendimento especializado. Tá bom, mais gente? Alguns cuidados, haja cuidado, né? Então, caso não consiga engolir a cápsula inteira, muitas pessoas, inclusive adultos, né? Então, o próprio fabricante orienta a abrir a cápsula
e diluir na água e beber imediatamente, tá certo? No caso de adulto fica mais fácil, porque aqui é uma quantidade, né, 500 miligramas, já pensando em dose de adulto, certo? Em caso de crianças, diluir abrir a cápsula e diluir para 50 miligramas por mililitro de água filtrada, né, e retirar a quantidade de acordo com o peso, né, da criança, o peso real ou o peso ideal, né, o que for menor, como eu já coloquei no slide anterior, tirar com a seringa. No próximo slide eu vou também fazer mais uma ilustração em relação a isso, né? Uma orientação importante para qualquer paciente com doença falciforme em todos os momentos da sua vida: beber bastante água, né? Se hidratar bastante, né? É importantíssimo. Lembrar que a hidroxiureia é um agente irritante, ele é citotóxico, então todos os cuidados do manuseio desse pó, né, dessa cápsula, evitar guardar em qualquer lugar, evitar deixar em acesso fácil para crianças, né, para animais domésticos, para pessoas outras, né, que circulem, morem, né, que residam no mesmo domicílio, né, ele é exclusivo para realmente o paciente, né, e de preferência que apenas uma pessoa manipule, né, esse medicamento, ou o mínimo possível de pessoas que sejam expostas, né, a esse medicamento, tá? Muito cuidado durante o manuseio do frasco, das cápsulas e do pó, né? Então, evitar que esse pó, ao abrir, por exemplo, evitar que esse pó seja inalado, né? De preferência usar máscara, usar luva descartável, tá bom, gente? Evitar que esse pó entre em contato com a pele, com as mãos, com as mucosas, com as superfícies, né? Superfície de pia, de mesa, o chão, tá? Então, são cuidados que precisam realmente ser seguidos, tá bom? Então, como eu comentei no slide anterior, que eu ia fazer uma ilustração aqui sobre esse cálculo e essa diluição, pensando nas crianças, tá? Uma cápsula de 500 miligramas que vai ser adicionada a um volume de 10 mililitros, tá? Então, no slide anterior, eu comentei com relação à água filtrada, água fervida, né? Coloquei aqui uma água mineral, tá bom? Então, dissolver o conteúdo dessa cápsula, todo o conteúdo, 500 miligramas, em 10 mililitros, que aí a gente vai ter um volume, né? Uma solução de 50 miligramas por mililitro, tá? Simulei aqui uma situação de uma criança de aproximadamente 4 anos e que tem um peso médio de 16 quilos, né? Se ela estiver dentro da faixa ideal, aí em torno de 16 quilos, tá? Então, a dose inicial de 10 miligramas por quilo por dia, né? Que vai dar, no caso de uma criança de 16 quilos, vai dar 160 miligramas por dia. Então, esse pai, essa mãe vai precisar pegar desses 10 mililitros o equivalente a 160 miligramas por dia. Né? Então, aquela velha regra de 3, né? 1 mililitro tem 50 miligramas, então 160 miligramas estão em 3,2 mililitros, tá certo, gente? Então, dos 10 mililitros, né, que estão no copo, vai pegar com uma seringa, né, 3,2 mililitros e dar, né, ofertar para o seu filho, para sua filha, tá certo? Isso, claro, considerando que essa criança tem 16 quilos. Essa criança ganhou peso, essa criança perdeu peso, então esse pai, essa mãe precisa ser instruída, orientada, né, realmente para fazer o novo cálculo e quanto que vai pegar, tá certo? Então, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, né? Todo mundo precisa estar atento em relação a isso para ensinar corretamente, né, a essa família, porque essa família vai fazer isso no dia a dia em casa, né? E muitas vezes essa família reside distante do lugar onde pega esse medicamento. Então, para voltar, para saber direitinho, né, se certificar, muitas vezes isso é difícil e a pessoa pensa que está fazendo corretamente, né? De novo, né, o ideal é que a indústria, quem fabrica a hidroxiureia, né, o ideal é que faça apresentações mais adequadas para as crianças, para minimizar
esse desperdício, né? Reduzir o desperdício, reduzir riscos de contaminação, né? O que é que vai fazer? Vai descartar o que sobra, né? E em descartando, como é que descarta? Lembrando que é uma substância irritante, citotóxica, mutagênica, carcinogênica, né? Todos os cuidados dos medicamentos que os medicamentos, né, antineoplásicos precisam, tá bom, gente? Então esse slide aqui é um exemplo, né? Um pequeno exemplo, tentando aproximar para uma situação de de um paciente, de uma criança real. Então, já finalizando aqui, né? Praticamente sim, finalizando, tá, gente? Eu espero que vocês estejam gostando, né? Estejam aproveitando ao máximo, né, esse material que eu estou colocando para vocês sobre doença falciforme, né? E virão mais também sobre os demais medicamentos atualmente aprovados para o tratamento da doença falciforme, lembrando que a hidroxiureia é o medicamento, considerando, né, as formas mais graves da doença, sem ser a farmácia básica, né? A hidroxiureia é o medicamento mais prescrito e que até hoje é o que tem dado os melhores resultados, tá? Apesar da toxicidade, né, as vantagens são bem maiores em relação aos demais medicamentos, que inclusive são, né, para outras finalidades, outras condições, tá bom, gente? Então, mais um pouquinho aqui falando sobre os cuidados no dia a dia, né? Lavar bem as mãos antes, isso é importantíssimo, tá? Todas as pessoas que manipulam essa hidroxiureia, né? E lembrar sempre do nosso, né, o pai, a mãe, né, o paciente, que nem sempre vive em condições realmente ideais, né, de higiene, acesso à água, né, todos esses aspectos sociais, socioeconômicos, né, que a gente bem sabe aqui no nosso Brasil, tá? Então, realmente muita sensibilidade, muito cuidado, né, para instruir, orientar, né, e aproximar ao máximo essa família das condições ideais de uso, né, de manuseio e uso dessa hidroxiureia. Usar luvas descartáveis, eu já comentei, né, mas é importante frisar. Limpar imediatamente qualquer respingo ou pó de hidroxiureia com toalha descartável e jogar em saco plástico, né, separado, certo? Jogar num saco plástico próprio, todo, né, o restinho da cápsula, a cápsula em si, tudo jogar num saco plástico separado. Não expor o medicamento a ninguém além do paciente e quem prepara, né? Então, quantas pessoas na casa, né, que preparam, a depender do horário, a depender do dia, né, que preparam para esse paciente. Então, pensando numa situação real, né, situações reais, às vezes um dia é uma pessoa, outro dia é outra, então todo mundo que está em contato, né, com esse medicamento precisa receber essas orientações, tá certo? Caso a mãe esteja grávida, né, ela que manipula o medicamento, mas caso essa mãe engravide, ela não pode mais, né, o correto, o ideal é que ela não possa mais manipular essa hidroxiureia para o seu filho, tá bom, gente? Então são alguns cuidados realmente que são, né, que precisam ser levados a sério, tá certo? No mais, por hora, eu quero agradecer, né, por vocês estarem aqui comigo, né, conosco aqui no Magister, que vocês, né, tenham adquirido esse curso, que é um projeto realmente que, né, assim, a gente precisa levar adiante, o Brasil precisa, o mundo precisa. Agradeço demais por vocês, né, estarem aqui conosco. Continuo à disposição, né, através de e-mail, através do WhatsApp, né, qualquer dúvida, qualquer sugestão, enfim, que queira entrar em contato comigo, tá certo? E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!